Olá amigos, sejam bem-vindos a mais um vídeo do meu canal. Eu sou o Lucas Knipe e vamos falar sobre Frank Lampard porque ele está de volta ao comando técnico de uma equipe na Inglaterra, o Coventry City, o time da segunda divisão. Chama bastante atenção que ele não desiste da carreira de técnico, né? Era comentarista há pouco tempo atrás aí na Sky Sports, né? Acho que não era nem contratado, né? Chamava ele para comentar e pronto, ele aceitava, né? E assim, ele teve aí suas passagens como técnico no Derby County, no Chelsea, no Everton, mais uma vez no Chelsea, dessa vez como interino, né? Onde ele tentou ali ajudar a equipe, mas pelo jeito que o Chelsea não tinha salvação, porque o Tuchel tá vindo mal, o Potter foi mal, o Lampard foi mal, entende? E assim, agora ele volta para o trabalho de técnico na segunda divisão, que é um pouco curioso, porque chegaram a sair notícias que ele foi oferecido o cargo da Roma, né? A Roma não é um time ruim, né? É um time que tem capacidade de brigar na parte de cima da tabela do campeonato italiano, mas ele recusou, né? Não quis ir para um campeonato completamente novo e me parece que ele não está querendo apressar o crescimento, ele está querendo ir um passo de cada vez. E eu não sei até que ponto isso vai ser sustentável ou não para ele, né? O quanto que vai ser benéfico para ele jogar num time desses e que a pressão obviamente vai ser menor. Ele tá num time de segunda divisão, no meio da tabela. Acho que é uma pressão é não cair, né? Tipo, é manter-se aí na Championship e assim, é um cargo que ele aceita, vai trazer alguns auxiliares antigos. Aí fica aquela dúvida, né? Será que ele vai ser capaz de trazer algo novo para a equipe, né? Vai trazer uma ideia tática melhor, mais qualificada, né? Tipo, essas são dúvidas que acabam restando, porque no final das contas, é um técnico que a gente viu alguns momentos muito bons, principalmente no Derby County no Chelsea, e momentos muito ruins, né? No Everton, em boa parte da sua passagem, o futebol foi abaixo. Tem uma atuação ou outra que o time jogou muito bem, né? Teve algumas vitórias legais contra equipes do Big Six, né? Ele conseguiu, por exemplo, a manutenção do time na primeira divisão, mesmo que o futebol não tenha sido nem próximo de bonito naquele momento, né? E assim, é uma situação em que ele teve ali momentos que ele pode se orgulhar, o top 4 em 19 e 20 com o Chelsea, ele pode falar, já ganhei do Guardiola, já ganhei do Jürgen Klopp, né? Tem jogos que ele pode se orgulhar, porque teve atuações do Chelsea com ele que foram muito boas, né? O 4-0 no Everton do Ancelotti, uma das melhores atuações que eu vi no Chelsea dos últimos anos, o 2-1 contra o City do Guardiola lá em 19 e 20 também, uma atuação dourada do Chelsea, né? E assim, a gente sabe que ele teve méritos naquela situação, mas obviamente a inexperiência dele, algumas tomadas de decisão, né, a falta às vezes de repertório para consertar alguns problemas é o que custa muito, né? Então a questão é, talvez ele tenha boas ideias. Eu não acho que é um cara que tem que abandonar a carreira de técnico, como muita gente diz, e se dedicar apenas a ser diretor de futebol, porque uma qualidade que ninguém nega do Lampard é a visão dele para talentos, é um cara que sabe peneirar muito bem o mercado, escolhe muito bem os jogadores que deseja. Então assim, ele é um cara que obviamente tem uma visão boa de mercado e de talento, mas a questão é, ele vai conseguir traduzir isso num Coventry City da vida, né? Porque assim, eu acho até que ele pode beneficiar um time, não é questão de ter muito dinheiro. Inclusive, um dos nomes que ele pediu para centroavante no Everton, na época lá que ele estava treinando a equipe, né? Foi o Victor Gyökeres, que na época jogava a segunda divisão. E lá já tinha desempenhos muito bons. E aí o Everton decidiu contratar o Neil Maupay, porque não quis correr o risco de trazer um cara segunda divisão, achando que não ia render tão bem na primeira. E assim, é uma situação em que você vê o Lampard, né, que ele olha bem o mercado, mas a gente não sabe até que ponto a diretoria vai confiar nele. O que o Coventry City espera contratando o Lampard, né? Eles estão apenas olhando para um cara chamativo, uma lenda do futebol inglês, um dos melhores meio-campistas de todos os tempos, que a figura carismática dele possa motivar os atletas, né? Eles realmente acreditam na qualidade dele para ir atrás de jovens talentos e de treinar a equipe, porque essas dúvidas, obviamente, elas têm que aparecer, né? E vamos ver se ele vai ter sucesso ou não nisso, né? Se ele conseguir levar o time para a primeira divisão, já é um grande sucesso, mas até que ponto a gente pode esperar isso logo de cara? Eu realmente acho bem complicado, mas é interessante ver que ele está tentando ainda se lapidar. Escolher um trabalho como o do Coventry City não é o sepultamento da carreira dele, só se ele tiver tipo assim, resultados terríveis, né? Mas a questão é, ele está querendo um ambiente de menos pressão, mais acessibilidade e obviamente tentando se lapidar para chegar o mais pronto possível a um retorno na Premier League. Porque você vai para Roma, é um trabalho com muito holofote, né? O pessoal vai estar olhando ele, né? Vai estar interessado em ver como ele vai desempenhar. Se ele for bem, ok, ele melhora muito o status dele, já está até mais próximo de equipes maiores. Mas se ele for mal, fica cada vez mais difícil conseguir tais oportunidades. Então, é isso. Escolhe esse trabalho,
é um time, como a gente disse, modesto, segunda divisão da Inglaterra, mas pode ser a possibilidade dele crescer como técnico e quem sabe ajudar essa equipe a voltar a um patamar de primeira divisão. Então, a ver o que acontece. Estou bem curioso para ver o que o Lampard traz dessa equipe e, obviamente, né, se ele melhorou como técnico ou não, né? Porque a gente sempre ficou na expectativa. Será que ele vai melhorar como técnico, vai evoluir? Alguns nomes evoluíram. O Arteta é um bom exemplo. O começo do trabalho dele no Arsenal não é bom, mas ele vai melhorando e se torna o técnico que é hoje. Então, assim, tem técnicos que a experiência, o trabalho vai ensinando e ele vai conseguindo se lapidar e se tornar cada vez mais capaz para conseguir levar os seus times às vitórias. Então, gente, por esse vídeo é isso. Dúvida nos comentários, deixe seu like, se inscreva no canal, compartilhe esse vídeo e até o próximo vídeo.